Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Inspetora Ludmila Tavares conosco ao vivo. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Ludmila, cuidado com quem a gente empresta o veículo, né? Muito cuidado, Fernanda. Infelizmente, as pessoas acabam não tendo a noção do perigo que é emprestar o veículo a uma pessoa, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é se aquela pessoa é ou não de confiança. Porque se aquela pessoa não for de confiança, a gente pode ter uma baita dor de cabeça, né? Por exemplo, quando você for emprestar, né? O ideal mesmo é não emprestar seu veículo a ninguém. A não ser que seja, né? Você seja casado, você tem um filho, e aí você já tem todas aquelas pessoas que comumente utilizam o veículo e vão estar descritas eventualmente na seguradora. Mas você emprestar uma outra pessoa é muito arriscado, né? Primeiro, Fernanda, uma coisa que as pessoas, né, conhecidas, assim, acabam não certificando é se a pessoa é realmente habilitada ou não. Ela pode saber dirigir e pode eventualmente não ser habilitada. Então, se você empresta o seu veículo para uma pessoa que não é habilitada para ela conduzir, você vai responder administrativamente, né? Você vai infringir o Código de Trânsito Brasileiro, é uma multa gravíssima. E, além disso, em determinadas circunstâncias, você pode até cometer um crime, entendeu? Se você sabe que a pessoa não era habilitada e você permitiu, entregou a direção do veículo a ela, você também pode cometer um crime do Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso é muito grave. E, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina, Fernanda. Isso impacta até no seguro, não é? Sim, quando você não descreve todas as pessoas que são usualmente condutoras daquele veículo, em determinadas circunstâncias, se acontecer um sinistro ou uma outra eventualidade, você pode não ter a contemplação daquele sinistro, ou seja, o seu veículo pode não ser protegido, porque você perde o seu seguro por conta de não ter obedecido às regras que estão na apólice. Então, você tem que ter muito cuidado ao firmar, né, um seguro para ver quais são as regras e descrever todos os condutores. E se eventualmente você quiser emprestar para alguém, você tem que colocar algumas cláusulas que garantam o resguardo da sua propriedade no caso desse empréstimo. Caso contrário, dependendo do tipo de seguro, a seguradora ela pode sim deixar de amparar, né, de resguardar o seu direito, no caso de sinistro. Isso aí. E outra coisa também, né, Lud, você empresta o carro e a pessoa empresta para mais alguém, vai que essa pessoa comete um crime com o seu carro? Isso, Fernanda. Isso é muito grave. Por exemplo, na nossa legislação de drogas, quando uma pessoa ela é presa conduzindo um veículo e aquele veículo tem drogas, a princípio aquele veículo também é apreendido. Aí vai ter todo um trâmite, né, processual, um inquérito, um processo criminal, e aí vai ter que ficar demonstrado no processo que o proprietário ou não tinha conhecimento dos fatos, e ele vai ter que comprovar isso. Então, veja só a dificuldade. Caso contrário, que não fique demonstrado isso, ele perde a propriedade, porque tem uma previsão na lei de drogas que os bens utilizados para o tráfico, eles são perdidos, confiscados, em prol da União, tendo em vista a prática criminosa. Então, tem que ter muito cuidado. Você não tem certeza para quem você vai emprestar, você tem dúvidas do que a pessoa possa fazer com o seu veículo, é melhor dizer não. A gente sabe que é difícil muitas vezes dizer não, né, para amigos, até mesmo para familiares, mas evita muita dor de cabeça. Uhum. E tem uma outra coisa também, quando você é multado, você tem a chance de provar que você não era o condutor, né? Isso. A grande maioria, Fernanda, das multas que são previstas no Código de Trânsito, elas são direcionadas para o proprietário do veículo. A não ser determinadas multas que são aplicadas pelo agente de forma presencial,
você, em alguns casos, é para o condutor. Exemplo, né? Se eu paro um condutor que fez uma ultrapassagem em local proibido, a multa vai ser para aquele condutor, ok? Mas caso contrário, exemplo, estou trafegando na rodovia, emprestei meu carro, um carro emprestado e eu ultrapassei o limite de velocidade. Então, como é um radar, eu não sei quem estava conduzindo. Então, essa multa vai chegar para o proprietário. Então, se o proprietário não indicar o condutor em até 30 dias do recebimento, ele vai ter, então, os pontos para sua carteira e vai ter que pagar aquela multa. Então, isso é, sim, também preocupante. Se você acaba não tendo esse controle de correspondências que chegam, ou se você tem aquele cadastro já eletrônico de receber por e-mail as multas, você pode se perder nisso e acabar computando para você multas que eventualmente outra pessoa tenha tomado quando você fez o empréstimo do veículo. Entendido. Bom, tem um ouvinte nosso aqui, ele está fazendo uma observação, e eu acho que até por isso que o próprio governo Lula chegou a cogitar, né, o fim da obrigatoriedade de você frequentar uma autoescola, de você ter outros instrumentos, né, para poder conquistar a sua carteira de habilitação, que ele diz que o preço é muito alto, né, até quando você passa por um processo de suspensão da carteira, os custos de reciclagem são muito caros, e bom, ele está passeando por isso. Então, nós até falamos sobre essa temática no programa passado, né? É algo que tem que ser de fato estudado, tem que ter uma cautela do ministro a respeito disso. Ele até falou que vai ter feito um estudo detido sobre isso, porque por mais que a autoescola tenha um custo excessivo, e a gente sabe que para tirar hoje uma carteira, dependendo do estado da federação, você vai gastar entre uns R$3.000 a R$3.500. Isso realmente acaba atrapalhando, inviabilizando muitas vezes a CNH. Mas a gente precisa saber como que esse condutor ele vai estar preparado para a boa segurança no trânsito, né? Para a segurança viária, o que a gente preza. Então, por mais que não tenha autoescola, como que ele vai chegar lá e ter, então, toda aquela prática, tanto de sinalização, que ele tem que saber, né, quanto de direção. Então, isso está sendo estudado pelo governo federal para viabilizar, então, que todos tenham um acesso mais fácil, no sentido de ser mais barato, da carteira de habilitação. Uhum. Lembrando da responsabilidade solidária. Isso. Uma outra questão muito importante. As pessoas acham assim, não, eu emprestei meu veículo, Fernando, então se a pessoa bater, né, ela que arque. Sim, a princípio sim, mas se ela não arcar, quem vai responder é você. Então, de acordo com o Código Civil, o proprietário do veículo, ele é considerado responsável solidário pelos eventuais prejuízos advindos daquela sua propriedade. Então, um exemplo, eu emprestei meu veículo, se eventualmente o condutor que aconteceu um sinistro e bateu em outro veículo e não quiser, então, pagar, eu, proprietário do veículo, vou ter que arcar com esse prejuízo. Então, vejam só a gravidade. Tem repercussões civis, tem repercussões penais e administrativas, porque você também pode receber uma multa de acordo com as circunstâncias envolvidas no caso. Então, sempre que você for emprestar o seu veículo, tenha muito cuidado, certifique-se que é realmente uma pessoa de confiança, certifique-se com relação à sua seguradora e principalmente se a pessoa é habilitada. E aí? Temos mais um ouvinte aqui, Roberto, questionando aquelas pessoas que não têm CNH, mas que compram carro e botam outras pessoas para dirigir. Nesse caso, quem dirige comete uma infração e a multa ou os pontos ficam na carteira do dono do carro, que não utiliza, não faz a menor diferença para ele. Ele diz que pergunta se tem como fiscalizar ou mudar isso. Isso teria que ser feita uma modificação legislativa, né? Eu entendi o exemplo que ele quis dizer. Vamos imaginar já um idoso, né? Que ele, por algum motivo, não possa dirigir, né? Questão de saúde, enfim. Mas ele comprou um veículo e ele coloca um motorista para ele, né? Nesse caso, Fernando, o que o código fala? Ele fala que tem que indicar o condutor, entendeu? Só que a gente tem todo um trâmite administrativo. E nosso sistema,
ele precisa ser integrado com todos os DETRANs. Então, por mais que tenha essa previsão legal de ter que indicar, muitas vezes esse prazo acaba não sendo verificado de forma adequada, seja pelo órgão que realizou aquela multa, seja por quem trafegou fora da responsabilidade, e a pessoa consegue ir passando, vamos dizer, passando com essa infração. Mas, de fato, deveria ter essa verificação de a pessoa não pode dirigir, então o condutor que realizou aquela infração, ele vai ter que ser responsabilizado. Uhum. A gente tem que frisar também que os sistemas eles estão cada vez mais integrados. E a previsão é que até ano que vem a gente tenha uma melhora significativa dessa integração dos sistemas. Entendido. Tem uma dúvida que ficou da última semana, que é sobre a questão de quebra-molas, né? Ah, é. Uhum. Se existe um espaço delimitado pelo código entre um e outro, como é que isso é definido? Ótima pergunta. É muito questionado a questão do excesso de quebra-molas, né, o excesso de lombadas nas rodovias federais. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que toda lombada numa rodovia federal, ou até mesmo via urbana, ela é colocada de acordo com um estudo técnico. Então, se ali foi colocado, é porque realmente houve uma análise de que é necessária a redução da velocidade naquele trecho. É considerado o que a gente chama de um dispositivo auxiliar. Por quê? Porque a via é de, um exemplo, né? Uma rodovia pode ser de 60 a 80, mas as pessoas não respeitam e isso impede que haja um trânsito, por exemplo, de pedestres. Um exemplo muito claro que a gente tem na 101 em alguns pontos é que foram colocados radares, Fernanda, e mesmo com os radares foi observado que as pessoas não respeitavam o limite de velocidade. Então, além do radar, em alguns trechos, principalmente trechos de grande movimentação de pedestres, com travessia de crianças, área escolar, foi necessário, além do radar, colocar uma lombada, para que haja, sim, o respeito às normas de trânsito. Então, vejam, todos esses dispositivos auxiliares, eles são colocados porque existem pessoas que desrespeitam. Uhum. Então, por mais que eu seja uma que respeite, eu acabo sendo, vamos dizer, prejudicada por esse excesso de dispositivos para que haja, de fato, um respeito com relação à velocidade da via. Entendido. Então, respondido, pode sim colocar mais dispositivos, mais radares e mais lombadas de acordo com esse estudo de cada local. Ludmila, te agradeço mais uma vez, viu, pela gentileza. Eu que agradeço, o PRF está sempre à disposição. Até uma próxima. Até mais.